Vamos embora, cara. As notícias não são animadoras, tá? Thiago Silva e Hércules fora do jogo contra o Corinthians. A gente vai falar muito disso daqui nesse vídeo, então se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui embaixo, dá aquela moral. Passando aqui também para comentar a sua opinião sobre as notícias. Eu agradeço muito a galera que também é membro aqui do canal, tá? No final desse vídeo a gente vai ter o sorteio dos membros que tem ali o nível mais alto aqui, que vale o sorteio os membros do nível Libertadores, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Bem, o Fluminense vai ter que fazer mudanças, Renato Gaúcho vai ter que fazer mudanças, não tem como por conta de lesão. Informação que foi divulgada inicialmente pelo pessoal da Central Fluminense de que Thiago Silva e o Hércules não irão viajar para o jogo contra a equipe do Corinthians. E aí depois o próprio Fluminense veio fazendo uma informação, que eu confesso que foi uma informação até que me pegou desprevenido, porque não segue o padrão ali diretamente do que o Fluminense, da forma como o Fluminense vem fazendo, não. O Fluminense divulgou o seguinte, uma mensagem que divulgou até no seu canal com os torcedores, nem só para a imprensa. Informação: o zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos nesse domingo no Maracanã. E até aí, beleza, o Fluminense de fato anuncia isso normalmente nas suas redes sociais, anuncia para os torcedores, tem feito isso ultimamente, de anunciar quando tem uma lesão de um jogador, né? Isso, aquele negócio de ficar ocultando lesão ficou lá em 2023. Só que aí depois, 2024 teve um pouquinho, mas enfim, né? Só que aí depois veio o seguinte, o próprio Fluminense anunciou: o atleta deve retornar aos treinos em 4 semanas, boa recuperação, monstro. E aí me chamou a atenção porque não é muito comum, né, a gente vê o Fluminense. Pelo contrário, a gente vê várias entrevistas até de quem trabalha no clube ou nos clubes, porque isso é um padrão de vários clubes, não dando prazo de recuperação, porque isso expõe a parte médica do clube, né? Você deixa ali os médicos com a pressão de ter que recuperar, e a gente sabe que corpo humano não é uma ciência exata. Enfim, pelo menos parte boa, tá? Não tô reclamando disso não, tô só comentando que é algo que de fato aconteceu e que não é muito comum da gente ver, mas que continuem assim, isso é importante. Tem alguns falaram, ano de eleição. Não acho que seja ano de eleição não, talvez seja até uma influência maior de ser uma questão do Thiago Silva. Bem, mas falando agora na prática, tá? Uma pena, 4 semanas, com 4 semanas o Thiago Silva vai perder uma série de jogos, tá? E isso é problemático. Vamos lá, tá? Com 4 semanas, no geral, a gente tá falando de um mês, né? A conta básica ali das 4 semanas é um mês. Vou botar aí na tela para vocês verem quais jogos o Thiago Silva perde pelo Fluminense. Tá aí na tela, ó. O Fluminense enfrentou o Santos agora, vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Nossa, muito maravilhoso, mas vamos botar a conta aqui a partir do dia 15 de abril, né, para ficar mais fácil. Ele perde o jogo contra o Corinthians fora, contra o Vitória em casa, contra o União Espanhola pela Sul-Americana, contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Engenhão, o jogo de ida contra a Aparecidense, o jogo contra o Sport pelo Brasileirão, contra o San José lá em La Paz, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e também, provavelmente, o jogo contra a União Espanhola no Maracanã. A gente está falando de um total de 9 jogos, tá? E isso para ele voltar aos treinos. Se você considerar que ele vai precisar de pelo menos ali 3, 4 treinos para poder voltar à equipe do Fluminense, ele ficaria de fora também do jogo contra o Juventude. Ou seja, voltaria talvez no jogo contra a Aparecidense, que a gente não sabe onde vai ser. De repente, se for num jogo com uma logística complicada, com um estádio que não tem um gramado aceitável para o Thiago Silva voltar, pode ser que ele também fique fora desse. Ou seja, dá para a gente dizer que o Thiago Silva fica fora em torno de 10 jogos. Bem complicado. Não só isso, tá? Digamos que tudo corra muito bem, ele volte até antes e jogue os 2 jogos fora de casa contra a Juventude e a Aparecidense. Ele teria no máximo 4 ou 5 jogos antes do Mundial para se recuperar da lesão muscular. Óbvio, o Thiago Silva tem um físico invejável, lesões musculares acontecem, mas não dá pra gente deixar de lamentar o problemaço que é isso. Já no caso do Hércules, o Vitor Lessa trouxe uma informação que acalentou pelo menos um pouquinho o nosso coração. O Hércules teve um exame hoje feito, o Renato já tinha falado do Thiago Silva e do Hércules ontem, mas o Hércules fez o exame hoje também, não teve lesão, mas vai ser preservado para o jogo contra o Corinthians, não vai a campo, até por uma questão de sequência de jogos,
Então o Hércules... Ah, Gabriel, mas o Hércules nem tá muito bem. Meu amigo, são 9 jogos. Em 9 jogos, o pior atacante do mundo se torna ídolo de um time. Exagerei aqui, mas vocês entenderam. Então é tempo pra caramba. Ainda bem que o Hércules não fica de fora. Dos males, o maior, né? Perder o Thiago Silva é muito pior, mas pelo menos o Hércules está na sequência. E aí, cara, a gente bota o campinho aqui na tela para pensar como hoje o Renato pode armar esse time contra o Corinthians. Se a gente considerar que ele não vai poupar ninguém contra o Corinthians, né, na teoria, só o Hércules, mas eu acho que até que ele deve poupar o Samuel Xavier, tá? Pela sequência de jogos. Samuel jogou, se não poupar agora, poupa contra o Vitória, porque o Samuel jogou, entrou no jogo da estreia do Renato contra o Red Bull, jogou boa parte do tempo contra o San José, jogou os 90 minutos contra o Santos, jogar contra o Corinthians agora de novo, só tendo o Samuel, eu acho que pode ser um risco, até com essas lesões que estão acontecendo, do Renato pensar em poupar. Mas enfim, Fábio provavelmente é o goleiro. Quem substitui? O Thiago Silva. Na teoria, Thiago Santos, e não tem nem discussão. Aí você pode até falar, pô, Gabriel, mas tem o Ignacio. E eu concordo. O Ignacio, pra mim, entra no ano com uma possibilidade maior do que o Thiago Santos. Entra nesse ano, eu fiz vídeo aqui falando que esse tinha potencial pra ser o ano do Ignacio. E não foi. E por que não foi? Porque o Ignacio perde a posição num determinado momento com o Mano Menezes e ele ganha a chance. Ele ganha uma chance igualzinha do Thiago Santos, no mesmo jogo. E o desempenho do Thiago Santos é bem melhor contra o San José, porque a equipe boliviana não atacou direito e no pouco que atacou o Thiago Santos foi muito bem. O Ignacio teve um ou outro momento ali que não agradou muito o Renato Gaúcho. Então acho que hoje, apesar de você poder achar que o Ignacio é melhor do que o Thiago Santos, acho que não tem muitas dúvidas de que o Thiago tem mais moral com o Renato Gaúcho do que o Ignacio. E o Freitas vai se mantendo de titular. Fez uma boa partida agora contra o Santos. Se mantém. Não é uma zaga que eu confie, tá? Thiago Santos e Freitas. É uma zaga que eu acho que tá com moral com o treinador, mas ainda não dá pra eu dizer, eu não digo cegamente que eu confio nessa zaga. Na lateral esquerda, o René já foi poupado uma vez pelo Léo Jans, então fisicamente não é a mesma coisa do Samuel Xavier, mas vai acabar sendo mantido. No meio de campo, a vaga do Hércules, pra mim, ela resolve um problema do Renato Gaúcho. Perder o Hércules, entre aspas, por um jogo é até uma vantagem, de certa maneira, para ele, no sentido de que ele vai poder testar um meio-campo que hoje a maior parte da torcida quer ver como titular, sem barrar o Hércules, entendeu? Bernal e Martinelli deve ser a volância lá contra o Corinthians, e o Bernal vai ter um teste de fogo. Arias pela ponta direita é meio óbvio, o Germancano no centroavante é meio óbvio, na ponta esquerda eu coloquei aqui Canobi e Keno. Isso porque, se ninguém for poupado, existe uma briga aí, tá? O Canobi não vem rendendo como titular, o Keno entrou num jogo foi muito bem, entrou no outro jogo não foi tão bem, não sei qual vai ser a tática utilizada pelo Renato Gaúcho, mas pra mim essa é uma vaga em aberto. Você ainda tem o Lavega, mas que teve gripe essa semana e me parece correr muito por fora nessa vaga aí, não tem muitas chances. O Paulo Baia idem, tava até fora do banco, só entrou porque o Lavega tava gripado, e o Serna habitualmente joga mais pela direita, então já também não entraria nessa conta aí não. Agora, o meio de campo é uma dúvida. O Ganso tem condições de jogo? Eu acho que ainda não, tá? Baseado no que eu vi no jogo contra o Santos, no que eu vi no jogo contra o San José, o Ganso tem que adquirir ritmo de jogo. Não sei se já tem condições, ainda mais para jogar 2 seguidos. O Lima, para mim, o Lima pode ser esse ponta, tá? Para mim, a questão do Lima é essa. O melhor Lima, para mim, da carreira, um cara que já jogou de 8, de 10 e de 7 ou de 11, sei lá, pela ponta esquerda, o melhor Lima foi o Lima que subiu da base do Grêmio e o Lima que jogou no Ceará de ponta esquerda. Pra mim era lá, mas a galera não enxerga muito ele por lá, é a posição que ele menos joga. Enfim, pra mim hoje, nem Canobi nem Keno, meu titular lá seria o Lima. E pelo meio, Ganso. Sem o Ganso, eu quero ver mais do Lescano. Acho que o Renato nem cogita colocar o Lescano como titular, tá? Mas eu aqui, Gabriel Amaral, queria ver mais o Lescano para ver se ia funcionar. Enfim, coloca a tua escalação aqui embaixo nos comentários para dar aquela moral aqui também e eu saber a tua opinião, né? Afinal de contas, o Fluminense somos todos nós. Vai ter resumo, tá, da reunião do conselho que rola nessa noite lá no CT, em Laranjeiras. Eu assisti a reunião toda, vou fazer o resumão para publicar nessa terça-feira, beleza? Vamos pro sorteio dos membros Libertadores, tá todos aqui, ó, os números estão aí na tela, você pode ver, eu não vou ler nome um por um. Muito obrigado a todos os membros, em especial a galera dos membros do Plano Libertadores que tem direito a uma camisa oficial, todo mês tem um sorteio. Vamos lá?
sorteando agora o número 7. No ano de Renato Gaúcho, hein? Gustavo Moraes. Alô, Gustavo Moraes. Manda um e-mail ou me chama lá no WhatsApp, você provavelmente está no grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor, para poder sinalizar e a gente fazer ali, pegar o tamanho e o endereço da camisa do Fluminense para você. Beleza? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu.